E após afirmar que tem o compromisso de pautar a votação no texto da reforma tributária no plenário da Câmara da primeira semana de julho, o presidente da Casa, Arthur Lira, citou a importância de se observar as especificidades dos diversos setores e citou o agro como exemplo. No entanto, afirmou que a reforma tributária aprovada vai ser a reforma possível e não necessariamente a ideal. A fala foi feita durante um evento em Brasília. Alguns setores têm que ser tratados essencialmente com alguma especificidade. Senão, claramente, a reforma nem começa. Ela não pisa no plenário da Câmara. Se nós não tratarmos alguns setores como saúde, educação, serviços, agronegócio, nós temos a bancada do agronegócio na Câmara dos Deputados com mais de 320 membros. Se nós não tivermos um texto claro, transparente, objetivo, já no texto constitucional de como será tratado um setor com essa importância de votos no plenário, ela nem começa. O evento, promovido pela Confederação Nacional da Indústria e pelo Grupo Esfera Brasil, também contou com as presenças do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que afirmou que esse é o momento para se aprovar a reforma tributária. Todos nós reconhecemos, primeiro, a necessidade absoluta de uma reforma tributária. Se nós indagarmos a todas as pessoas que aqui estão, nosso senador Efraim Filho, nosso ministro Ricardo Lewandowski, a todos que aqui comparecem, se é necessária uma reforma tributária no Brasil, todos vão responder que sim. Todos concordam com a necessidade de fazê-la. Então, o questionamento é simples: por que não fazê-la? Não há contra-argumentos para poder dizer que não é hora de votar, e eu acredito muito na sua aprovação, porque eu acredito muito no bom senso e no compromisso público dos parlamentares em torno de um tema que é sensível para a vida nacional. E nós estamos num momento em que nós não temos alternativa. Eu estava conversando ontem com o governador do Mato Grosso, e ele me dizia que todo ano ele é obrigado a assinar o regulamento do ICMS do Estado, que tem, no caso dele, 1.200 artigos. No caso do PIS/COFINS, o regulamento do PIS/COFINS, que deveria ser um imposto simples, né, autoevidente, ele tem 800 artigos para contemplar todas as exceções, tudo que foi aprovado no Congresso, tudo que foi judicializado e decidido pelos tribunais. Ou seja, está inviável chamar de sistema o nosso sistema tributário é um elogio. Ele não tem nada de sistemático, ele está atrapalhando a vida do empresário, está atrapalhando a vida dos governantes. Você não tem mais segurança jurídica de quanto você vai arrecadar e de quanto você tem que pagar. Nós vamos estar, nas 2 próximas semanas, mergulhados exclusivamente na tarefa de aprovar a reforma tributária na Câmara. Nós temos aí um compromisso, muitos parlamentares, de que desejam aprovar a PEC antes do recesso. E, portanto, alguma coisa antes do dia 10 de julho. Não existe nada nessa reforma que nos impeça, no futuro próximo, de aperfeiçoá-la. Ela não é um bom que se antagoniza com o ótimo. Ela é um bom na direção do ótimo. Então, eu sei que algumas pessoas vão dizer deveria ser mais radical a reforma tributária. A mais radical não passa. Sabe? O arcabouço tinha que ser mais radical. Não passa. Porque tem interesses que precisam ser contemplados. A gente precisa ter a serenidade. O presidente Pacheco falou disso, o presidente Lira falou disso. A gente tem que ter a maturidade de apontar a direção correta, dada a correlação de forças, e impulsionar o país. E a gente segue falando sobre reforma tributária porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, recebeu em sua residência oficial em Brasília os governadores estaduais para debater o assunto. Segundo Lira, o objetivo do encontro é dar unidade na discussão federativa sobre a reforma. Mas parece que ainda há uma resistência por parte dos governadores, principalmente em relação a unificar os impostos. E, claro, para entender melhor esse assunto, eu vou conversar agora com o cientista político, o Leandro Gabiati. Gabiati, muito obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. É um prazer estar com vocês. Gabiati, me fala uma coisa. O Fundo de Desenvolvimento Regional é o que tem mais pontos de divergência entre os estados? O que você me diz? Deixa eu te falar. Apesar
de a discussão ver sendo negociada já faz muito tempo. Estamos supostamente há 10 dias, talvez há 2 semanas, de colocar a reforma tributária em votação no plenário da Câmara, mas o nível de incerteza entre atores políticos e econômicos ainda é muito elevado. E é muito elevado por quê? Porque justamente foram apresentadas diretrizes bastante genéricas, mas sem detalhes. Então está todo mundo aguardando o texto, de fato, do relator Aguinaldo Ribeiro. O presidente Lira, inclusive, fez uma pressão no bom sentido sobre o Aguinaldo Ribeiro para que ele liberasse o texto quanto antes, justamente com o texto na mão, os atores vão poder analisar e se posicionar. Agora, o Lira, por outro lado, agendou essa reunião que você mencionava com os governadores, é outro dos fatores, né, um dos principais entraves que deve ser equacionado ainda, né, justamente a posição dos estados. Então, o Lira falou, olha, deixa eu fazer a reunião com os governadores, depois dessa reunião, por respeito aos próprios governadores, a gente libera o texto. Então, a expectativa é de que o relatório, de fato, seja apresentado amanhã e, a partir daí, acho que todo mundo terá melhores condições de se posicionar. Agora, como você bem mencionou, um dos pontos que tem que ser equacionado e resolvido é justamente esse fundo, né, que permitirá uma transição para justamente permitir que os estados que percam a arrecadação tenham esse fundo para poder se equilibrar financeiramente. Ou seja, ainda estamos aguardando o texto em mãos para poder, então, sair dessa instabilidade, né? Agora, eu queria que você explicasse para a gente como fazer equalização dos tributos entre municípios, estados e também federação, uma vez que cada, né, um deles tem um sistema tributário diferente. Como é que faz isso, hein? Deixa eu pedir licença, apesar de não ser economista, cientista político sempre é obrigado a entrar na área da economia, né? Então, justamente, a grande questão aqui, vamos pensar como atores racionais. Hoje, prefeitos e governadores, né, estão com o receio de perder receita, ou seja, toda a reforma tributária traz um nível de incerteza muito elevado. Entre o setor produtivo, o risco de ter a tributação aumentada, ou seja, de ter um aumento da carga tributária. Do lado dos governantes, dos gestores, o risco de perder receita. Então, quando a gente fala justamente nessa unificação, você observa que o que está sendo proposto é uma transição, e escutem bem, é uma transição de 40 anos. Ou seja, é uma loucura a gente pensar numa transição de 40 anos. Nem sabemos como será a economia, né, que a gente vê. A economia muda em poucos anos e deve mudar mais ainda no futuro. Mas é a forma que os atores políticos estão encontrando para justamente diminuir ou tentar diminuir esse nível elevado de incerteza e conseguir o apoio suficiente para que a matéria, a PEC, avance daqui a 2 semanas na Câmara. Importante, o Lira falou que coloca em votação. Uma coisa é colocar em votação e outra coisa é conseguir aprovar. Vamos ver o que acontece nessas 2 semanas de negociações para ver como é que a gente chega na primeira semana de julho em relação ao posicionamento de governadores, de prefeitos e principalmente de atores econômicos. Toda a transição, né, ela é dolorosa, ela leva um certo tempo, tem uma morosidade, ainda mais do que você falou, né? A gente está falando de 40 anos, né, e não dá nem para prever o que vai acontecer, às vezes, nos próximos 6 meses. Obrigada aí pela sua resposta, às vezes até saindo um pouco da sua expertise, mas, claro, muito bem divulgada aqui para a nossa audiência. Agora eu queria tratar de um assunto, porque o relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, ele disse que saúde, educação e o agro devem ter alíquota 50% menor que os demais setores. Como é que você avalia essa tributação por setores? E ainda, você acha que outros segmentos da economia podem tentar buscar entrar nessa alíquota diferenciada? Então, o que o relator Aguinaldo Ribeiro está tentando fazer neste momento é diminuir resistências. E para diminuir resistências, a aprovação ele tem que ceder. Justamente os setores que hoje estão contestando de forma importante a reforma tributária são os setores de serviços, principalmente educação e saúde, que sentem que a carga tributária deles aumentará, e, logicamente, também o setor agropecuário,
que receia fundamentalmente ter algum tipo de tributação às exportações. É sempre um risco para um setor que exporta muito, justamente, ter um novo tributo que tire a competitividade do setor. Então, a forma que o relator e os atores que estão negociando é justamente a de criar alternativas e justamente aí vem essa tributação diferenciada. Vamos lá, quando a gente fala em sistema único, um tributo único, como a reforma tenta propor, esse aí seria o movimento ideal, né? Tributar todo mundo de forma igual. No entanto, como a gente observa, há resistências, então a saída que o relator tem é abrir exceções, né? E uma das exceções, como você bem mencionou, seria a do agro, que teria uma alíquota 50% menor à do resto dos setores econômicos. Tá certo. E você concorda com essa diferenciação na tributação? O que você acha? Qual a sua opinião? Deixa eu te falar, quando a gente analisa, nós geralmente tentamos manter uma posição mais objetiva, sem entrar no mérito. A gente descreve, né, o que está acontecendo, que tipo de encaminhamento vem sendo dado. Eu entendo, e aqui falando não estritamente do mérito da proposta que o Aguinaldo Ribeiro está fazendo, mas do cálculo político que ele está fazendo. Ele entende, e aliás, você viu na matéria, nesse tape, nesse vídeo que vocês passaram agora há pouco na introdução, o Lira falou o seguinte: sem um atendimento das demandas do setor do agro, não há reforma tributária, e ele está totalmente certo. Então, independente do mérito de se essa exceção aberta para o agro e para outros setores se está correta ou não, eu te digo que politicamente é uma medida acertada. Por quê? Porque ao colocar uma alíquota diferenciada para esses importantes setores da economia, o que você consegue é diminuir resistência e, de alguma forma, encaminhar a aprovação da PEC. Eu entendo que politicamente é uma medida correta. Perfeito, obrigada, Vi. Você gostaria de finalizar aqui a sua entrevista com algum comentário, alguma coisa? Já antecipadamente te agradeço já pela sua disponibilidade. Priscila, então, eu acho que a gente, ou seja, há uma convergência importante de interesses, mas ainda há muita incerteza. Acho que esse aí é o cenário que a gente tem hoje. Vontade de aprovar uma reforma, logicamente há, todos os setores querem, a questão é qual reforma. E aí vem a questão das incertezas. Acho que temos duas coisas. Primeiro, vamos esperar o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro para ver de fato o que ele traz, que tipo de detalhamento ele apresenta. E segundo, insisto, uma coisa é pautar a PEC e outra coisa muito diferente é aprovar. Hoje, se você me pergunta, aliás, acho que ninguém teria certeza hoje no Congresso, em qualquer lugar do Brasil, de dizer se a reforma vai ser aprovada ou não. O que a gente sabe, o Lira já confirmou, é que a matéria será pautada. Tá certo, se vai ser ou não a gente não sabe, mas que precisa, não é verdade, Leandro? Obrigada, viu, pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos, e a gente fica aí em contato para uma próxima oportunidade, combinado? Um prazer, Priscila, abraço para todos. Obrigada.